orquidófilos, tudo bom? Hoje vou mostrar para vocês como eu tiro plantas, orquídeas dos frascos de cultivo. Já vi muitos clientes que perderam vidros, compraram vidros, retiram as plantas e perdem tudo por não saber como retirá-las, como plantá-las da maneira em que elas vão seguir crescendo, e assim você vai ver a orquídea florescer depois de alguns anos, né? Eu vou mostrar aqui como eu faço. Normalmente cada orquidófilo faz de uma maneira diferente, mas eu quero mostrar o que eu faço, como eu faço, e dar algumas dicas para, se um dia vocês tiverem a oportunidade de comprar um vidro, de ter um vidro de orquídeas e poder retirar, não perder as plantas, tá bom? Vamos lá? Hoje eu não estou no orquidário, lá está muito quente, hoje o dia está uns 32 graus e lá como bate sol, realmente fica muito ruim para eu trabalhar. Então eu trago tudo aqui para a varanda da minha casa e vou trabalhando aqui. Então eu vou mostrar para vocês os vidros e o material, que é facinho, tá? Não tem nada de mágica aqui não. Então a gente recebe os vidros do laboratório dessa maneira, tá? As plantas já estão de um tamanho muito bom, já estão na hora de ser retiradas, porque a gente vê lá uma folhinha amarelando. Vou mostrar para vocês um vidro aí que está fungando, às vezes uma folhinha preta assim, tá? Tá indicando já falta de alguma coisa, às vezes já deu o tempo dela aqui, apesar de ter bastante meio de cultivo, e a gente precisa retirar, tá? Senão elas começam a sofrer e aí a gente vai perdendo elas aqui dentro do frasco. Olha aqui, ó, esse aqui contaminou, tá? Então aqui a gente já vê toda essa parte rósea é contaminação. Então tem que tirar, porque aí o fungo vai crescendo, a bactéria vai crescendo e depois a planta não aguenta. Tá? Então hoje eu vou fazer essas plantas. Aqui normalmente nesses vidros tem cerca de 20 plantas. Eu vou abrir o vidro, retirar uma a uma, lavá-las e plantá-las, tá? Então ao abrir o vidro, pode ver que o vidro está vedado. Ao abrir, ele perde a esterilidade, tá? Elas estão aqui dentro, tá? É estéril, pelo menos era para ser, né? Ali deve ter entrado um funguinho. A gente tem aqui nessa tampa um selo que é por onde trocam os gases, tá? Então, assim, o excesso de CO2, aliás, o excesso de CO2 não, o CO2 pode entrar, e aí a gente vai havendo troca de gases, mas esse selo, se for molhado, pode haver contaminação. Como está muito quente, veja que o vidro está transpirando, alguma gota pode ficar ali, e aí a contaminação entra, tá? Então, a gente vai retirá-las, lavá-las, tirar o resto do gel, e aí eu vou plantar. Com o que eu vou plantar? Aqui no caso eu vou usar musgo. Eu trouxe esse musgo aqui, é o esfagno, tá? Ele já está levemente umedecido. E aí a gente vai plantar, no caso, como eu tenho bastante plantas, eu uso essa bandejinha aqui, ó. Nessa bandejinha cabem 128 plantas. Aqui eu tenho 180, então vou precisar de um pouco mais. Mas elas vão ficar acomodadas aqui. Você não precisa disso, você pode usar um vasinho 5 ou um vasinho número 7 no máximo, tá? Um vasinho número 5 tá muito bom. Você vai proceder da mesma maneira, plantando com musgo, e assim as suas plantas vão crescer. Então eu vou mostrar o procedimento aqui e vocês vão acompanhando. Então a primeira coisa, a gente vai abrir o frasco, né? Nesse laboratório eles passam aqui uma fita veda-rosca. Eu simplesmente retiro a fita, abro a tampa, tá? Uma vez aberta essa tampa aqui, tá? Não está no aparelho de fluxo laminar, a gente já contaminou, tá? Então, se eu fiz isso aqui, ó, olhei as plantas, lá que bonitinho, né? Pronto, já está contaminado, já entrou o ar daqui da atmosfera, que tem fungo, que tem bactéria, e isso aqui, em 1 ou 2 dias, vai começar a aparecer fungo, tá? Ainda pode ficar aqui. Até aparecer o fungo, vocês podem deixar lá aqui, mas depois o fungo vai crescer com violência aí, porque tem o meio de cultivo, e aí vai atacar as plantas. Então, abriu, hora de retirar as plantas. Existem diversos padrões de vidros de laboratórios diferentes, existem garrafas que ficam na horizontal, então tem várias maneiras de a gente retirar as plantas daqui. Uma delas é quebrando o vidro, tá? Esse vidro é alto, eu não alcanço, tá vendo? A minha mão não alcança aqui, mas eu vou soltando elas e tirando uma a uma. Tem algumas orquídeas que a raiz se desenvolve muito e não dá para a gente retirá-las puxando, tá? Então a gente tenta bater
coloca algum pauzinho aqui, tipo o pauzinho de churrasco, e vai quebrando o gel para poder conseguir tirar a planta, tá? Aqui no caso eu só vou puxando uma a uma, então eu tenho que ir lá dar uma esticada no dedo, agarro a folhinha, deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui. É que filmar e pegar a orquídea no vidro não é minha especialidade, ou um ou outro, mas vamos lá, vamos. Ainda mais com a mão esquerda, olha lá, a planta veio. E essa aqui é a nossa orquídea, é uma catleia, tá? Então, tá com um sistema de raiz muito bacana, 4 raizinhas, umas folhas. Eu vou colocá-la aqui. Eu vou retirar todas as plantas, separá-las por tamanho. Então, as pequenininhas, as médias e as grandes. Por quê? Porque as que tiverem muito grandes não cabem nessa célula, tá? Não vão caber ali. E as que tiverem muito pequenininhas, às vezes eu planto juntas, porque as pequenas normalmente não sobrevivem, principalmente se tiver pouca raiz, tá bom? Então eu vou retirar todas essas do vidro para mostrar para vocês e depois continuar o processo. Retirei todas as mudas, tá? Então o gel ficou ali, ó, destruído. Era para vir 20, tem 23. Eu separei aqui por tamanho. Essas duas maiores estão com um sistema radicular já grande e eu não vou conseguir colocar nessas células, então eu vou separar elas. Elas vão para um vaso 7, essas duas aqui, tá? Essa aqui a raiz já está um pouquinho menor, cabe ali. E todas essas outras, né, não veio nenhuma muito pequenininha. Olha a diferença da pequenininha para maior aqui, ó. Tá? Mas não veio nenhuma muito pequena. Essa aqui vai lá para a bandeja, como todas as outras, vai ter problema. Agora o que eu quero mostrar para vocês é que sobra aqui, ó, na raiz um pouco de gel, tá? Isso precisa ser retirado. Então você pode retirar com a mão, com palito. Normalmente eu retiro com a mão. Venho aqui, ó, dou uma chacoalhada, ó o gel ali, ó, né? E ela fica limpinha, tá vendo? Não fica mais com nenhum gel. Deixa eu pegar uma outra aqui que tem bastante gel. Essa aqui ó, tem até um pedação aqui de gel pendurado. Olha ali, ó, dá uma batidinha, o gel já sai, tá? Então todas elas serão lavadas. Eu vou fazer o procedimento com todas e mostrar para vocês como fica a montanha de orquídeas aqui. Bom, agora eu terminei praticamente todos. Eu só deixei aquele que estava contaminado, que eu quero olhar nele com cuidado. Eu tenho aqui as pequenininhas, as de tamanho médio, as de tamanho grande. Eu ia falar já tudo lavado e encontro um gelzinho ali, ó. Vamos tirar ele. Não sai, peraí. Vai com a mão. Pronto, tá aqui no dedo. Então, eu já dei uma lavada. Tirei a maior parte do gel. Na hora de plantar a gente fica de olho de novo, né? Ver se tem mais gel. O ideal é não ir nenhum pedaço de gel, porque realmente ele funga e isso pode depois prejudicar a planta, né? Então vamos abrir aquele ali e ver como é que a coisa tá ali. Então tirei as plantas do vidro que está contaminado, dá para ver a contaminação lá dentro, o gel. Me parece um fungo, tá? Não tenho certeza, isso também pode ser bactéria. E as plantas estão todas bem, as plantinhas estão todas bem bacanas. Eu vou dar uma lavada, tirar o gel e logo iniciar o plantio. Então aqui está os musgos, tá? Eu vou pegar a planta, colocar um pouquinho de musgo e botar na célula ali. Uma coisa importante, existem muitos que ensinam a deixar a planta um tempo fora, algumas horas, para criar o velame, tá? Eu não faço isso, eu já faço direto. Antes eu fazia, isso me dava um pouco mais de trabalho porque tinha que esperar. E eu vi que alguns orquidários não fazem, eu passei a adotar a não secagem, tá, da planta e tá indo tudo bem. Então eu não seco, eu planto ela direto. Musgo, planta e buraquinho. Vamos ver como é que eu faço isso. Então a gente pega a mudinha, pega um pouquinho de musgo, tá? Esse musgo é importante, tem que estar úmido,
tá? Deixa ele bem soltinho. Eu coloco, apoio ela aqui no musgo, envolvo as raízes, tá? Não pode deixar o colo da planta dentro do musgo, tá? Dentro do musgo só vão as raízes. Isso é muito importante. E é pouco musgo que a gente põe, tá? Ele não vai entrar apertado aqui dentro. Ele vai ficar bem soltinho. Então a gente vem ali, vou colocar aqui na primeira. E coloca ele. Ele fica meio firminho, mas ele não está socado, tá? Então vamos lá de novo. Pego aqui uma outra. Um pouquinho de musgo. Ó, encosto ele ali. Envolvo as raízes. Tira esse musgo aqui para não atrapalhar o colo, tá? Porque não é legal que essa parte do vegetal fique dentro do musgo, pode apodrecer. E vai buraquinho ali. Se for um vaso é a mesma coisa, mas o vaso vai usar um pouco menos de musgo. Quer dizer, um pouco mais de musgo, né? Mas o ideal é que não fique socado, tá? Isso é muito importante, olha lá. Envolvo. Tiro o excesso aqui, isso aqui, senão... Porque, olha, cabe muito musgo ali dentro, viu? Então, se a pessoa quiser socar, mas aí a planta fica muito encharcada. Então, se eu pegar um pouquinho assim, ó, eu consigo colocar lá dentro, ó. É isso aqui, ó, tá vendo? Eu não soquei. Porque eu posso colocar o dobro, ó, o triplo. 5 vezes aqui, ó. Vou lá, ó. Tá vendo? Aparentemente, os dois aqui estão a mesma coisa, né? Mas, ó, vamos ver o quanto tem de musgo aqui, ó. E aqui. Tá vendo? Então, é pouco musgo. Esse aqui, ó. Não é para ficar socando o musgo lá, não. Senão a planta não respira, ó. Vou usar esse aqui. Então, vamos lá pegar a orquídea. Envolve na raiz. E buraquinho. Tá vendo? Ela fica solta ali dentro. Olha que legal. E é o suficiente de musgo para deixar ela de pé. Só porque eu falei isso, essa não ficou. Pronto. Então é pouco musgo. Ó. Isso aqui já é muito. A gente abre, tira excesso. Olha lá. E buraquinho. Pega. Um pouquinho de musgo. Para que serve o musgo nessa fase? Para deixar. Ele tem principalmente duas funções. Manter a orquídea úmida. Tá? Ela está na fase de crescimento. Não tem nada de ficar secando. Isso aqui eventualmente até pode secar. Mas eu prefiro deixar ela sempre ligeiramente úmida. Não encharcado e nem seco. E quando a gente vai adubar, o adubo vai ficar no musgo. E a planta vai se nutrindo daquele adubo que está no musgo, tá? Então, se a gente deixa isso aqui solto, você tem que toda hora tá ficando... Olha, é bem difícil de adubar isso aqui soltinho, né? E nessa época, essa planta exige adubo frequente. Toda semana a gente... Ó, essa aqui eu achei que ficou com muito. Vou tirar um pouquinho. Então, toda semana tem que aplicar adubo. Eu não mostrei para vocês ainda, mas essas daqui eu vou colocar um adubinho junto. Tá? Mas não é nada obrigatório, nunca vi ninguém fazer, mas eu vou botar um pouco de adubo nessa caixa, ó. Tira o excesso de musgo. E lá vamos nós. Achei até que ficou com muito, hein, ó. Foram plantadas 8, que é uma fileirinha, tá? Ali tem uma caixa que eu fiz semana passada. Tá? É assim que elas ficam. Sobraram essas duas fileiras que eu vou preencher agora, né? Olha lá. As plantinhas fazem uma semana que saíram do vidro. E vão se juntar com as irmãs dela. É a mesma planta ainda, né? Tem tudo isso aqui de vidro, mas isso aqui, e ainda tem mais lá no viveiro. São 40, acho que 40 vidros no total. Olha lá, tudo plantadinho. Então preenchi as duas fileiras que estavam sobrando naquela. Aqui preencheram 128 células. Sobraram algumas que eu tive que pegar outra bandejinha. E aqui
eu tenho as maiores, tá? Essas maiores aqui eu vou plantar direto no vaso 7. Mas hoje não vai dar tempo, porque o dia está acabando. Mas elas aguentam bem. Bom, faltam alguns detalhes. Primeiro detalhe, se a gente olhar nas que eu plantei na semana passada, tá cheio de bolinha aqui. É Basacote, tá? É um adubo concentrado que tem liberação lenta, então deixa elas sempre adubadas. Mas eu também passo semanalmente o adubo foliar nelas, tá? Então agora eu vou colocar o Basacote nelas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então essas aqui são as bolinhas. Eu pego algumas bolinhas e coloco aqui, ó. Tá? E depois eu dou uma leve afundadinha nelas, que é o ideal, elas ficarem em contato com o esfagno úmido, tá bom? Então chega aqui, ó, dá uma apertadinha só, para elas ficarem um pouquinho mais para dentro. O segundo detalhe são em relação a essas daqui. Como aqui o tempo está muito seco, para eu conservá-las até amanhã, eu vou pegar o meu balde aqui de esfagno, o esfagno está bem úmido, e vou colocá-las aqui. Tá? Então a gente tem bastante umidade do esfagno, deixa eu dar uma separada, e aqui elas não vão desidratar, então pode esperar aqui até amanhã tranquilamente. Bom, acabei de adubar, coloquei o Basacote. Vocês podem de repente perguntar, mas quantas bolinhas a gente põe por planta, né? Olha, eu acredito que deve cair entre 3 e 10, viu? Porque eu não conto. Então eu vou lá simplesmente jogando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui acho que uns 5. Umas caem para o lado, a gente que cai no lugar, cai no outro aqui, ó, em cima da planta. Sai. Pronto, saiu. Então, geralmente eu faço isso, dá certo e continuo fazendo. A outra pergunta poderia ser, quanto tempo elas vão ficar aqui? Nós estamos em abril de 2024 e elas vão passar o inverno aqui e o começo de primavera. Provavelmente vão atingir um tamanho já dessas mudas ou um pouco maior em setembro, outubro, que é quando eu pretendo tirá-las daqui, tá? Então elas vão estar bem maiores, porque no inverno elas estão ainda brotando, terminando de crescer folha. No inverno, quando começa a fazer frio, elas dão uma parada e não crescem, tá? Entra o calor, final de agosto, começo de setembro, começa a brotar de novo, elas ficam já grandinhas, e aí daqui elas vão para o vaso 7, que é onde eu vou plantar essas belezinhas aqui. Bom, um dia se passou, agora já está de manhã, e eu vou continuar, vamos plantar nossas plantinhas aqui, tá? Duas coisas são diferentes, eu trouxe esta bandeja aqui, e os vasinhos número 7, tá? O vasinho 7, ele tem 7 centímetros de diâmetro, cabe certinho nessa bandeja, e a gente consegue organizar bem as mudas. Então, eu trouxe os vasos, o musgo eu vou utilizar esse aqui, e eu vou adicionar ao musgo, vou misturar casca de arroz carbonizada, tá? É legal, ela dá alguns nutrientes para a planta, dá uma aerada, ela proporciona no musgo uma melhor aeração, e muita gente está utilizando e eu já uso há alguns anos, então vou misturar ele no musgo, tá? Então eu vou colocar as mudinhas aqui no chão e iniciar o plantio. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar um vasinho, pego a muda, ponho o dedo ela aqui no musgo na minha mão, vou adicionar um pouquinho da palha de arroz, da casca de arroz carbonizada, dou uma enrolada e ponho aqui. E aí eu dou uma completada, tá vendo, no musgo, às vezes ficam uns espaços ali. Isso eu acho que nem vai precisar completar não, botei o certinho. Põe um pouquinho mais de casca de arroz em cima, agora. E pronto, tá vendo? O importante é não plantar o colo da planta, somente raiz está dentro do musgo, tá? Esse é o mais importante. Ela vai lá para a caixinha, vamos fazer outra. Então, pega o vaso, um pouquinho de musgo, põe na mão, pouquinho da casca de arroz, enrola,
põe aqui, essa sim, ó, essa aqui vai ficar uns espaçozinhos. E eu vou completar, botar um pouco de musgo aqui em volta. Tá, mas bem soltinho, nada de compactar. Se a planta ficar lá dentro, a gente dá uma puxadinha nela, o suficiente para ficar só a raiz lá dentro. Vou adicionar um pouco de arroz, eu organizo assim o musgo. Prontinho. Então é isso aí. Agora eu vou plantar as 28 e mostrar para vocês como é que vai ficar tudo. Prontinho. Todas estão plantadas. Eu fiz uma conta errada e faltou uma. Mas está todo mundo aí. Agora eu vou colocar o Basacult. Então eu pego aqui, coloco algumas bolinhas. Depois eu dou uma pequena afundada neles. Percebam que eu não conto quantas bolinhas, né? E tem gente que fala assim, ah, tem que colocar 6, tem que colocar 10, tem que colocar 15. Ah, meu, ficar contando bolinha aí, eu acho meio complicado. Então a gente coloca um punhadinho em cada uma. Geralmente eu coloco umas de um lado, outras do outro, tá? Vamos lá. Prontinho. Feito o plantio. Agora é só colocar no viveiro. E ela geralmente fica aqui um pouco mais de 6 meses. Entre 6 meses e 1 ano vai atingir um tamanho que depois a gente pode plantar no vaso, acho que é o vaso 10 que ela vai. Agora a bandeja já veio para o viveiro, junto com as outras que eu estou plantando essa semana. Então, quando a planta no vidro vem muito pequena, eu faço esse coletivo aqui, ó. É uma bandeja só com musgo. Agora ela cresceu um pouquinho, se desenvolveu, tá bonita. Já pode ir para a bandeja ou para o vasinho 7. Tá? Ela era bem pequenininha mesmo. A mesma coisa essa aqui, ó. Essa aqui era muito pequenininha, veio para o coletivo e agora eu vou replantá-la. Outra aqui, ó, também, está no coletivo, que agora está muito bonita. Já pode ir para a bandeja. Então essas que estão na bandeja já estão começando a ficar grandinhas. Então vem para o vaso 7, tá? E aqui quando está desse tamanho aqui, olha que grande que tá essa aqui. Isso aqui já pode ser replantado, ó. Já pode ir para o vaso 10, tá? Essas aqui também, uma catleia, olha o tamanho que tá essa catleia. Já pode ir para o vaso 10, desse tamanho aqui, tá? Então a gente vai fazendo as mudinhas, conforme elas crescem, a gente muda o tamanho de vaso. A retirada da planta dos vidros talvez seja a parte mais delicada de adaptação da planta. Então é imprescindível que quando você tire, faça a adaptação aos poucos, tá? Muita gente já vi perder frascos inteiros de cultivo porque foi colocar direto na casquinha, colocar direto, amarrar na madeira e a planta não resiste, acaba perdendo todas as mudas. Então passe ela para o musgo, mantenha a umidade, aduba bastante a planta constantemente, tá? O importante é a frequência, não a quantidade de adubo. E conforme ela for crescendo, passa para o vaso 10, passa para o vaso 15 e aí a planta estará adulta. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero que as informações sejam proveitosas e até o próximo. Tchau, tchau.